HZ News, personalidades. O grupo de comunicação HZ News está aqui na sede da Marujada, em Jacobina, onde nós vamos bater um papo com o capitão Edivaldo e os marujos Farias e Roberto para que possamos conhecer mais um pouquinho a respeito da Marujada. Já estamos aqui com as ilustres presenças do capitão Edivaldo, do marujo Roberto e também do marujo Farias. E para iniciarmos nosso bate-papo, a nossa conversa sobre a Marujada, eu gostaria de perguntar ao capitão Edivaldo. Primeiro, capitão, seja bem-vindo ao grupo de comunicação HZ News. E eu gostaria de perguntar ao senhor, por que o nome Marujada? A Marujada vem mais ou menos cada pessoal africano que já vieram lá navegando pelo mar. Quando chegou aqui, algumas famílias que eram, como a minha, Carangueji e a outra Labatu, que era tudo africano, formaram um grupo chamado Marujada, que vieram de navio para aqui para o Brasil, né? Aí quando fizeram o grupo aqui na cidade, se formou aquele grupo botaram o nome Marujada. Aí a tradição da farda seguiu a farda azul e branco da Marinha. Certo. E com relação à questão da origem, a origem da Marujada, foi a origem africana? O que a gente pode falar sobre essa questão da origem da Marujada em si? Em si, nós podemos falar que a Marujada é africana, coisa africana. Juntou o pessoal desse pessoal de Portugal, que andavam muito com os escravos, e os escravos botou o nome de Marujada. Vem dos escravos junto com o pessoal que vieram com eles de Portugal. Tá certo. E assim, capitão Edivaldo, com relação ao uniforme, existe alguma diferenciação de marujo, de capitão, ou esse uniforme é único para todos? Não, existe a diferença. O marujo, a farda é comum. O capzinho, a blusa folgada, a calça com uma lista azul de um lado e o camiseta assim começa com a sua vestida folgada com um lastrozinho com a gravatinha azul. E o capitão e o mestre e o contramestre, a farda é diferente. Calça, camisa branca, o paletózinho todo organizado, azul e branco, nos punhos, e o mestre usa um cinto azul na cintura, o capitão um cinto preto para depois colocar a espada de um lado. Certo. E com relação a essa questão de quantidade, assim, os marujos, existe uma quantidade específica? Antigamente era poucos marujos, era de 12 a 15 marujos. Mas hoje nós saímos com 35, 30. Mas se saísse hoje com 12 marujo, aí a coisa ainda fica melhor ainda, porque muitos só faz, a maioria, uns cantos, outros ficam brincando e assim, tem que ficar sempre na expectativa da turma quando está prestando serviço. Ok, e assim com relação para a pessoa ser marujo hoje, qualquer pessoa pode ser ou existe assim critérios específicos? Hoje qualquer pessoa pode ser marujo, depende de conversar com o mestre e o presidente para poder dar o nome e comparecer nos ensaios, para ensaiar, aprender as músicas, aprender os passos e ter o respeito de negócio de cachaçada, brincadeira, não, na hora que está serviço é serviço, brincadeiras é brincadeiras. Ô capitão Edivaldo, e assim, conte-nos também um pouquinho sobre a questão da história do senhor, como que o senhor conseguiu ser membro da Marujada? Foi assim, como que o senhor imaginou? Foi a questão hereditária, passou de pai para filho, como foi esse processo? Bom, eu nunca gostava da Marujada quando era pequeno, mas vai passando os tempos, foram morrendo, aí chegou a época do Dr. Leopoldo ser prefeito, aí ele se comunicou com o finado Amado Honorato, aí fizeram a reunião das famílias Caranguejo e Labatu. Como eu estava aí sendo era da família Caranguejo, me fizeram o convite para me entrar na Marujada como capitão da Marujada, no lugar do finado Evangelino, que ele não era nem Labatu nem Calafate,
nem caranguejo. Era de outra família, que ele veio daqui do Recôncavo, da Bahia. Mas bebeu água de Jacobina, ficou. Aí eu entrei como capitão da Marujada. E agora só sai quando bater as caçuletas. E assim, como o senhor se sente hoje, pessoal, falando assim de forma pessoal, como o senhor se sente hoje sendo capitão da Marujada? Eu me sinto orgulhoso de ter representando meu avô e porque gosto mesmo da Marujada. É uma coisa sensível. Para mim não acaba nunca. Eu coloquei meu filho quando estava pequeno para ser calafato. Mas sou ficando rapaz, trabalhando aí. Ele saiu, mas não quer. Ele hoje não quer ser Marujo, mas gosta da Marujada. Meus sobrinhos também, filho de Zé de Deus, entrou. Mas ficaram, os rapazes estudando, se formaram, não quiseram. Mas adoram a Marujada. Ok. Daqui a pouquinho a gente volta, capitão, com a nossa conversa, que agora eu vou passar aqui para o nosso Marujo Farias, rapaz. Farias, que também nas manifestações aqui da Marujada, Farias, a gente vê que realmente você está ali presente. E não apenas por estar presente, a gente sente que realmente existe, por trás de tudo isso, existe assim um sentimento, né, que é expressado através daquela manifestação. E assim, Farias, sempre fica aquela dúvida: existem apenas marujos ou tem alguma figura feminina na Marujada? Almerindo, eu hoje estou na Marujada porque gosto da cultura da cidade, dessa cultura tradicional que é a nossa Marujada, que representa muito bem a cidade e toda a região de Jacobina. Inclusive a Marujada, nessa região aqui só tem nós. Você vai encontrar outras Marujadas lá para o lado do Recôncavo, mas aqui na Chapada Diamantina só tem mesmo Jacobina e Lençóis e outra ali que me passei o nome. Mas assim, na região aqui nossa, só mesmo Jacobina. E eu gosto da Marujada de Jacobina, da cultura, faço parte há muito tempo dessa questão artística, cultural de nossa cidade e região. E entrei como marujo, acompanhava a Marujada há muito tempo aí, nas saídas, nas matinas, né, que a gente fala de madrugada, para fazer a saudação a São Benedito, a saudação a Santo Antônio, padroeiro da cidade, São Benedito, padroeiro da nossa Marujada. E aí fui gostando, acostumando e recebi o convite na época dos marujos, que eu já tinha pegado essa amizade, do Mestre Santo, e entrei na Marujada, fiquei um tempo, estou hoje como marujo, não entrei como calafate, né? Entrei como marujo, e depois me convidaram para a gente fazer uma reforma na administração, que estava ainda a administração faltando algumas coisas para a gente se organizar, e aí hoje eu estou, além de marujo, estou como presidente da Marujada. E assim, quando eu cheguei, eu encontrei sempre homens na Marujada. E também tem aquela tradição de ser homem, de preferência negros. Mas aí a gente foi ajeitando, conversando, e hoje a gente já tem mulheres na Marujada, mas assim, na parte administrativa. Não temos a mulher marujo, né? nem mesmo calafate, mulher, criança. Nós só temos mulher mesmo fazendo parte. Nós temos hoje 2 mulheres, que é a secretária Solange, nós temos a esposa do Mestre Santo, que a gente chama ela Dona Aninha, né? E ela faz parte diretora de patrimônio. Então é isso, a Marujada, ela hoje ainda existe isso, mas a gente está tentando abrir esse espaço, né, para as mulheres, porque a gente já viu em outras cidades, como no Recôncavo mesmo, eu tenho uma Marujada só de mulheres, comandada por uma senhora também, acredito que já tem mais de 80 anos, chamada Dona Bete, que é muito a mulher de expressão da Marujada no Recôncavo baiano. E tem outras Marujadas também que saem junto com homens. E Jacobina ainda está, né, a gente está assim, com marujo. Que a gente sente dificuldade também de alguns marujos ainda, né? Mas assim, a gente abriu espaço, as pessoas querem fazer parte da Marujada, como marujo, ou criança, calafato, seus pais querem colocar, como o capitão falou, vem, conversa com o presidente, com o mestre, com o capitão, general, contramestre, e aí a gente vê a possibilidade, fala como são os critérios dentro da nossa Marujada, e aí faz o convite, a pessoa
começa a participar dos ensaios e aí provavelmente ele vai ser aprovado a ser marujo. Muito bem. O Marujo Farias, não é isso? Qual o sentimento que você tem hoje, Farias, em participar da marujada aqui de Jacobina? É um movimento assim de gratidão, né? Gratidão por a marujada ter me acolhido, por gostar da cultura e você saber que você faz parte de uma entidade como a marujada, que tem 200 anos, ou seja, a população do mundo não existia quando essa marujada, né, foi criada. Então, assim, e que você sabe que você vai morrer e vai deixar outras pessoas aí cuidando dela, da marujada, e saber que a marujada tem um papel importantíssimo para a questão religiosa, profana, cultural, artística, social de nossa cidade. Isso aí é uma coisa inexplicável para a gente como marujo. Então, assim, é emoção, é amor de coração, é amor à cultura, à arte. Então, assim, é um sentimento praticamente inexplicável o que eu sinto pela marujada de Jacobina e que eu vejo isso também no capitão, no mestre santo, no Cinho, no Roberto e todos nós que estamos aqui, principalmente aqueles mais antigos, né? É isso. Muito bem. Ô Farias, em Jacobina, a marujada se faz presente em quais festejos? Olha, tradicionalmente nós estamos presentes no São Benedito, que é nosso padroeiro, né, o Santo Negro, né, então padroeiro de nossa marujada, e também no Santo Antônio, que é o padroeiro do município de Jacobina. Essas duas festas principais. Mas nós já saímos, certas vezes, eu não fazia nem parte, mas saiu na festa do Divino Espírito Santo, por pouco tempo, mas saiu. Nós somos convidados por algumas pessoas que gostam da marujada e aí quer ver a sua marujada na sua roça, nesse tempo de São João. A gente vai, 2 anos atrás mesmo, nós tivemos, da pandemia, fizemos alguns eventos nas casas das pessoas, por amizade, às vezes eles contribuem, pessoas que ajudam a marujada, num certo ponto, para a gente, quando a gente precisa. Então, assim, a gente sai no aniversário da cidade, a gente acorda a cidade de Jacobina no seu dia 28 de julho, comemoração da emancipação política da cidade de Jacobina. A gente sempre sai na madrugada, né, e vai até amanhecer o dia mesmo, a marujada geralmente. E outras festas, já saímos no Micareta, né, Micareta, que é uma festa que nasceu aqui em Jacobina. Então, assim, a gente também é convidado, a marujada é convidado para sair pelo menos um dia no Micareta, além de outras festas quando a gente é convidado, assim, alguns eventos que às vezes acontecem na cidade, parte do governo do estado, do governo federal, aí são chamados para a gente fazer apresentações, fazer abertura de eventos, também tradicionais, de feiras de artesanatos. A gente viaja todo ano para Saubara, tem um encontro de marujada de Saubara, todo ano acontece esse encontro, são várias marujadas, a qual a gente faz parte. Nós fazemos parte de uma associação, uma rede de 20 marujadas, então são 19 mais a gente, 20 marujadas da Bahia, que foi tombado pelo patrimônio, o IFAM, patrimônio público, como, né, da Bahia, as marujadas, essas 20 marujadas, e há já umas pessoas fazendo a pesquisa de outras marujadas que ainda não estão dentro dessa rede, tanto aqui na cidade como fora, tanto aqui no estado da Bahia como fora do estado da Bahia. Então é isso, a marujada para mim é tudo. Para mim, e eu vejo esse sentimento também no povo de nossa cidade quando vê a marujada na rua. Isso, inclusive, Farias, você falando aí da saída da marujada às ruas de Jacobina, a gente percebe que tem pessoas que não conseguem entender o porquê daquela saída, por exemplo, de manhã cedo, né, daquela manifestação. Né? O que você tem a falar a respeito dessa questão? Olha, quem bem sabe falar muito isso é capitão, mas o que eu aprendi aqui com eles, né,
Eu sei que a saudação, primeira saudação a São Benedito, que é o nosso padroeiro, né? Tanto que a gente desce cantando uma música que se refere justamente a essa saudação. Se tiver mais alguma coisa, mestre, capitão, pode falar, ou outro momento você pode entrevistar o mestre Santo também, pode falar. E também a mesma coisa, o padroeiro de nossa cidade, que é Santo Antônio. Então a gente desce, vai lá na igreja, né, da Matriz, que é a igreja de Santo Antônio também, fazer essa saudação. Então a gente sai aqui da sede, do alto da missão, desce cantando na matina, sem farda ainda, né? A gente soltando foguetes, acordando o pessoal, cantando a música, algumas músicas também. A música de saudação é a principal, mas tem também, a gente chama o povo, alerta, alerta quem dorme, pedindo as pessoas saírem na janela. E aí, chegando lá na igreja, frente à igreja, ela esteja aberta, a gente entra. Para a saudação, se estiver fechada, alguns padres se atentam a isso e deixa aberta. A gente vai, outras vezes não acontece isso, mas a gente faz a saudação do lado de fora. Não tem problema mesmo. Às vezes questão de esquecer ou alguma coisa, ou que a gente não fala, mas o importante é a gente chegar até a igreja, por frente ou entrar. E aí a gente faz a saudação, canta um pouco e depois retorna para a sede novamente. Aí sim, quando é mais tarde, lá para 8, 9 horas da manhã, aí vem todo mundo já fardado, arrumado para descer, para pegar a missa das 10 da manhã. E na sequência a gente vai para a casa de algumas pessoas que gostam da marujada, algumas devotas do Santo São Benedito, ou no caso na festa de Santo Antônio, devota de Santo Antônio, as beatas, e aí convida a gente para ir almoçar, e a gente almoça, passa o dia todo nas casas das pessoas, cantando, tocando, almoçando, lanchando, conversando, mostrando a marujada, e no fim da tarde a gente retorna para a procissão, e aí encerrar a nossa festa no dia junto com a missa e a procissão. Muito bem, estamos aqui ouvindo o Marujo Farias. Agora nós vamos conversar um pouquinho aqui com o Marujo Roberto, né? Onde ele vai nos contar, assim, qual é, Roberto, assim, a relação entre a marujada e São Benedito? Por que, especificamente, São Benedito? São Benedito, os marujos são devotos de São Benedito, então por isso que a gente se refere, né, a São Benedito como nós somos devotos de São Benedito, então por isso que a gente vai sair no dia de São Benedito, a cultura, a gente vai 4 da manhã, a matina, como o Farias acabou de falar aí, retornamos para a sede, às 9 horas a gente está todo mundo aqui junto para sair para a missa de 10 horas, depois das missas a gente sai na casa das pessoas que convida a gente, que gosta muito da marujada, a gente faz o nosso percurso turístico, volta para a igreja, para 4 horas pegar a procissão e sair no cortejo aqui na cidade. Muito bem. Ô Roberto, qual é o sentimento que você tem hoje de ser marujo? Rapaz, eu me sinto realizado, porque eu era criança e via meu vizinho todo dia, festa todo ano, ele sair com a fardinha dele para vir para a marujada, né? Eu era criança, não tinha condições de comprar minha farda para me sair, então eu ficava olhando ali com a vontade de poder participar, né? Acho muito bonita essa roupa que a gente usa. Aí eu disse, quando eu tiver grande, eu vou entrar na marujada, né? Depois de eu já casado, com filho, entrei na marujada, já estou com 17, 18 anos de marujada, e eu faço que nem capitão, só saio quando fechar os olhos para ir embora. Eu tinha um desejo de um filho, eu tenho 2 filhos homens, de entrar, né? Mas ele não gosta da cultura, não dá valor à cultura, né? Como tem muitos marujos aqui dentro da marujada, que são marujos aqui, mas não tem amor por a marujada, por a cultura da gente, não sabe nem o que representa a marujada para ele mesmo, né? Que para nós, para mim mesmo, eu me sinto importante no dia da festa São Benedito, Santo Antônio, que eu saio, deixo de trabalhar, que eu trabalho de pedreiro, paro de trabalhar para ir para minha obrigação, né? Que eu sou devoto do Santo Antônio, São Benedito, aí eu vou acompanhar a marujada o dia todinho na rua, quando for no dia Santo Antônio, mesma coisa. Então é uma coisa que eu tenho um prazer de fazer. Eu faço por amor, não faço por bem financeiro, amor por dinheiro, eu faço porque eu gosto da marujada, amo a marujada. E se tiver 3, 4 vezes no marujada para mim, eu vou onde tiver para mim eu vou, tranquilo. Muito bem, olha só que coisa legal, né? Ouvimos aí o Marujo
Roberto. Vamos voltar aqui para o Marujo Farias. Eu gostaria, Farias, de perguntar a você, assim, o que representa a marujada hoje para a cultura jacobinense? Olha, a marujada, para a cultura jacobinense, para toda a região, para a sociedade jacobinense, a marujada ainda continua representando resistência, né? Porque não é todo grupo que consegue chegar a 200 anos, 2 séculos, bicentenária, né? É muito difícil. Principalmente uma entidade como a Marujada, que assim, sempre foi independente, né? Ou seja, dependeu só deles mesmos, dos marujos, da boa vontade. Os marujos muitas vezes compraram seus uniformes, os marujos às vezes deixam, como o próprio Roberto falou, às vezes deixam seu dia de trabalho. A grande parte dos marujos são pessoas simples, que trabalham em feira, né? Marujo que faz determinados trabalhos trabalhos que lembram a época dos escravos, que trabalhava, sabe, em algumas profissões, né, bem simples. Então hoje ainda existe grande parte dos marujos, assim, e aí é isso. Essa é uma forma, essa marujada para mim representa resistência justamente por isso, porque nós somos pessoas simples que, com a ajuda de alguém ou do poder público, a gente consegue sobreviver, mas sem essas ajudas também a gente consegue resistir, não consegue sobreviver. Tivemos e ainda continuamos tendo assim algumas pessoas que contribuem, que ajudam porque gostam da marujada, mas nós não temos um apoio financeiro assim sempre, aquela coisa contínua, né? Então uma coisa certa, não. São coisas assim que as pessoas, às vezes, o poder público precisa de um apoio da gente para a gente fazer a festa do aniversário da cidade, fazer o micareta. Aí eles colaboram, contribuem com a gente com todo o uniforme. Às vezes dá um cachê a gente para poder a gente fazer uma reforma aqui na nossa sede. Então, assim, as pessoas, às vezes, que convidam para uns lugares mais distantes, como as suas roças ou fazendas, aí dá um cachê, ajuda a gente nessa parte. Mas grande parte dessa resistência, dessa sobrevivência da marujada, toda dependeu dos marujos. Então é isso, o que a marujada para mim hoje representa isso, resistência, representa a própria arte, a própria cultura da cidade. Se a gente prestar bem atenção, a marujada tem hoje nos calendários. Você chega, às vezes, em grandes restaurantes, você vê nas paredes lá desenhada a nossa marujada, os símbolos de Jacobina, hoje alguns símbolos aí, como aqui na missão, esse símbolo aí, essa roda, né, aí que conta a história de Jacobina, tá a marujada a mais visível. Então, alguns hotéis, né, aí coloca a sua marujada. A gente vê a marujada em alguns cartões postais quando a prefeitura faz, convidando os turistas. Os turistas gostam de saber, procuram sobre a marujada. Então é isso, a marujada tem uma visibilidade ainda muito boa, assim, mas tudo isso devido à resistência, o que ela representa hoje para nós e para a cidade. É isso, é resistência, é arte, é cultura, certo? É toda uma tradição, é o fortalecimento da questão racial, da questão do negro, né? Assim, apesar de que hoje já tem uma abertura para pessoas, né, de pele branca, né, que somos todos negros, somos uma raça mestiça, né, mas a gente diz assim, pessoas de cor entrar, mas assim, ainda existe isso. Também a resistência às duas famílias, a Caranguejo e a Labatu, porque são famílias que, devido muitos deles terem que trabalhar, estudar até fora, e não conseguiu assim a continuar essa tradição de marujada, ainda existe, como o próprio capitão aí faz parte da Caranguejo, o mestre Santo, que é que comanda a nossa marujada, é da Labatut, mas assim, a gente está tendo dificuldade de pessoas da família entrar, não porque não quer, como o capitão disse, eles amam, gostam da marujada, assim como nós, assim como a população de Jacobina,
mas é a questão de ter que sair, buscar, né, como disse, para outras plagas, buscar, né, sobrevivência em outras cidades, estudar, e aí assim, mas nós que não fazemos parte dessas duas famílias, mas acolhemos essas duas famílias, como essas duas famílias acolheram a gente dentro da Marujada, e nós estamos aí, eu, Roberto e outros marujos, resistindo a isso, e vamos levar à frente para que ela resista mais 200, 400 e mais anos aí. Muito bem. Eu gostaria agora, nesse momento, de voltar aqui para o capitão Edivaldo. Claro, a gente sabe, capitão, que não é apenas o senhor que mantém viva essa tradição, né? Mas eu gostaria de perguntar, como é que o senhor se sente em estar mantendo viva essa tradição dos seus ancestrais? Bom, é muito importante porque não pode deixar a maré afundar. Um dia que faltar componentes da família Caranguejo ou Labatu, tem que entrar outros marujos, procurando um dos marujos mais velhos, para assumir a responsabilidade. E eu acho que ele deve ter continuidade nesse mesmo ritmo da família fundadoras da Marujada. E me sinto muito feliz e bom que o pessoal saiba que a família Caranguejo e Labatu, na falta, pode entrar qualquer um dos marujos, procurando saber aquele marujo mais antigo para colocar no lugar daquelas pessoas que representam, fundadores da Marujada. O importante, capitão, é manter viva essa tradição que, como Farias colocou aqui em vários momentos, é um símbolo de resistência, não é isso? É um sinônimo de resistência, e mantendo viva mesmo essa tradição que é forte e precisa sim que ela seja cada vez mais forte na nossa sociedade. Com certeza. Agora, ainda falta um pouquinho, que muitas pessoas, principalmente os prefeitos, não ajudam, é muito difícil. Às vezes, quando dá uma fardinha, passa 3, 5, 4 anos para dar outra. Aí fica pesado para a gente, que às vezes não temos nada, não temos renda nenhuma. Para fazer uma farda para um marujo, um Deus nos acuda. Hoje possa ser que a gente possa fazer uma para algum, mas é difícil. Precisamos mais o pessoal ter um pouco de criatividade, de senso, bom senso, de procurar sempre ajudar a Marujada, que é uma entidade muito antiga e muito querida pelo povo, tanto de Jacobina como toda a Bahia. Respeitada, a Marujada Jacobina é uma Marujada respeitada, tem músicas muito bonitas, muitas coreografias boas, e sempre onde a Marujada passa, deixa o rastro. Muito bem, vamos voltar aqui para Roberto. Roberto, eu gostaria de perguntar a você, qual é a receptividade do povo de Jacobina cada vez que a Marujada se apresenta? Nós somos bem recebidos. Onde a gente chega, a gente somos convidados por as pessoas. Não é que a gente chega, a gente somos convidados por as pessoas para a gente ir para a casa das pessoas, né? Então a gente vai lá já sabendo que já está esperando a gente lá, como Dona Socorro, que eu estou lembrando o nome, hoje tem a família da Fernanda Dedé, que todo ano dava o almoço da Marujada. E outras, que eu não sei o nome de todo mundo, mas a gente somos convidados, bem recebidos, e a casa das pessoas, quem tiver com a gente, onde a gente chegar, o que a gente comer, quem tiver acompanhando, a gente come do mesmo jeito. Isso é muito importante, porque as pessoas que dão valor à Marujada, que têm amor por a cultura da Marujada, né? Isso aí eu me sinto importante, né? Sendo que sou convidado para cá de uma pessoa que eu nem conheço, mas eu estou lá, eu sou bem recebido, a pessoa trata a gente com o maior carinho. Isso é muito importante para nós marujos, né? Embora que a gente somos, essas pessoas que eu falei agora que recolhem a gente, mas tem nossos poder público que não dão apoio a gente, né? Eu tenho fé de entrar um dia um governo na cidade que apoie nossa Marujada como merece, que esses prefeitos que passam por aqui, eles não dão nem importância para a nossa Marujada. Eles estão aqui, eles mandam na cidade, o prefeito, né? Mas não dá valor à cultura que tem aqui. Antes dele já tinha Marujada. Então passa prefeito e nós fica aqui, sem apoio deles. Nós estamos resistindo aqui e vamos continuar resistindo, porque eles um dia vão ter que saber que nós somos importantes. A Marujada é importante para a Bahia. Como o Farias falou, a gente somos tombados, né? E os prefeitos, vereadores da cidade não dão importância, porque eles não conhecem a cultura da Marujada. Aqui tem todos que tem aí, já passou quantos para essa Câmara, vereador, presidente de Câmara, vereador, todo mundo passa, mas ninguém nem sabe da cultura marujada, ninguém apoia a nossa cultura.
Não sabendo eles que a gente somos centenários, 200 anos, né, Farias? Não centenários, 200 anos, eles passam por aí, pedem voto para os marujos, mas não colaboram com a marujada, não dão apoio à marujada, né? Nós não estamos pedindo dinheiro para ninguém, não, pedindo apoio da população, dos poderes públicos, né? População, do poder público. Nós temos apoio da população, porque quando a gente sai, quando a gente sai, não sai na matina, a gente somos cobrados depois, porque não teve matina. As pessoas cobram, vai para a rádio cobrar, porque a gente não saiu, como a gente não saiu no São Benito, a gente não saiu, cobramos, o pessoal cobrou, a gente saiu no Santo Antônio, porque então a população da cidade acolhe bem a nossa marujada. Teve uns tempos atrás aí que apareceu aqui na cidade da gente aqui um juiz e foi proibido a gente soltar fogos. Ele chegou na cidade, né? Não foi informado que tinha marujada, falta de informação, não informaram ele que tinha marujada. Quando a gente estamos na rua soltando fogos, ele chega com a polícia para tomar os fogos da gente. Aí, a gente fica assustado. Um juiz de pijama na rua, 3 horas da manhã para tomar nossos fogos. Então quer dizer que pouco tempo depois ele foi embora daqui, porque não mexeu com a marujada, que é coisa que 200 anos não é para o cara chegar de fora e querer empatar a gente soltar nossos fogos, que é tradicional. E a gente tentou explicar, mas não teve acordo com a Vossa Excelência lá, né? Mas não adianta nada, a gente continua nossa cultura e vamos manter até... Enquanto a gente estiver vivo, a gente vamos trazer essa cultura aí, essa resistência da marujada firme e forte. Muito bem. Eu gostaria também aqui de perguntar ao capitão Edivaldo, há quanto tempo o senhor faz parte da marujada? Eu estou fazendo uma base de uns 36 anos de marujo. Foi na época que faleceu o general, o finado Evangelino, aí foi como eu já falei. Aí, logo na época do Leopoldo, fizeram a reunião das duas famílias, Caranguejo e Labatu. Aí eu tive que entrar como... Aí em diante, seguiu à frente. Não para mais, com fé em Deus. Coloquei logo meu filho como Calafate. Meu irmão botou os 2 dele como Calafate, Zé de Deus. Meu irmão botou os 2 dele como Calafate. Mas foram ficando rapazinhos, se formaram, saíram, mas adoram a barulho. Eles estavam aqui nas festas. E assim por diante. E eu aconselho as pessoas, aquelas pessoas que gostam, que quer trazer algum filho, alguma pessoa mais idosa, maduro, quer dizer, para participar da marujada, só é chegar aqui e conversar. Não vai botar todo mundo, mas sempre acolhe 1, 2 e não deixa cair. Com fé em Deus. O capitão, com relação à questão dos instrumentos, né, nós sabemos muito bem que a marujada tem a manifestação através da música, da dança, né, e nós percebemos aí as castanholas e o pandeiro. Existe assim algum critério? Por que castanholas? Por que pandeiro? Para fazer o acompanhamento das músicas na marujada tem que ter 2 pandeiristas e os marujos, os marujos grandes, usam aquele instrumento que chama-se castanhola para fazer o som junto com o pandeiro para fazer o ato da música. E os Calafate usam também uns pandeirinhos de arco, só que não estão usando por agora, mas vai ter que voltar. Tem o violeiro, nós estamos sem violeiro porque morreu, não estamos encontrando. Quando encontra um é que gosta de cachaça, não dá certo. Temos 2 violas guardadas para isso, qualquer momento estamos colocando. E tem o capitão e o general, cada um usa uma espada. A minha espada mesmo foi herança do meu avô.